tudo aí. Estamos recebendo aqui na Casa de Cultura o Pedro, um artista plástico, né? Uma pessoa que resolveu fazer da sua vivência uma arte. Ele pinta a sua realidade do dia a dia. O Pedro esteve aqui na unidade com a equipe multidisciplinar do CRAS, né? CAPS, Desculpa, é do CAPS CAPS, Prats. né? CAPS Prats, né? E nos fizeram uma proposta de apresentar a arte do Pedro como exposição a partir da sua realidade. E esse é o nosso segundo encontro, onde o Pedro retornou aqui com algumas obras, né? E nós faremos uma exposição. Eu gostaria que o Pedro se apresentasse também e contasse um pouco da sua arte, como ela se dá, Pedro. Bom, eu me chamo Pedro, né? E eu sou natural do Rio Grande do Norte, Natal, sou potiguar. Vim pra cá muito cedo, criança, e tive um momento muito complicado na minha vida depois de uma separação. Fui parar nas ruas, né? E quis retratar isso. No caso, se você vir aqui, Eduardo, essa parte aqui simboliza a imigração, né, da minha origem, né, que seria Potiguar, a parte do Nordeste, né. Essa parte simboliza isso, essa imigração para cá. E a parte que acabou com o meu compromisso que eu tinha antes com a pessoa simboliza essa arte. E o que simboliza essa arte, Pedro? Eu coloquei como compromisso quebrado, né? Simboliza a perca de um relacionamento, e isso me levou ao período de trevas da minha vida, né? Que seria a parte onde eu comecei a ficar em vulnerabilidade social, chegar a morar na rua e chegar a usar crack, e quis expressar isso de uma maneira forte, como essa arte aqui. Isso aqui retrata um período em que você viveu nas ruas, é isso? Isso. Mesmo com pessoas em volta, sozinho. A solidão em meio à multidão, é isso? Isso. Aqui é uma das outras cenas que foi muito forte, né? A pessoa com frio na madrugada, rolada no cobertor, e atrás a caverna de trevas, né? Que seria o mundo. Você, quando produz as suas obras, quando você trabalha com a tinta, o papel, você sente um conforto, um alívio em relação a todo esse período, né? Isso ajuda você a ressignificar todo esse processo? De alguma forma, sim, e de outras partes me traz um tipo de uma reação muito forte, porque eu acabo relembrando algumas coisas que no meu dia a dia eu não tenho tanta lembrança. Então quando eu fiz isso foi muito forte, porque foi como um flashback, né? De você retratar algo que às vezes fica até adormecido na sua cabeça e você acaba esquecendo, que é chegar ao ponto de deitar na calçada e dormir. E isso pra mim é anti-humano, de alguém ver você ali, pessoas que têm uma responsabilidade maior da parte, digamos que social, não conseguir ajudar aquela pessoa. E a gente vive em muitas questões em relação a isso, né? Questões culturais, questões financeiras, questões humanas, são tantas questões que envolvem só isso aí. A sua obra, ela traz, parece um contexto mais forte, que são as relações. Sim. A sua relação com as pessoas, com o mundo, né? Uhum. Parece que tudo isso que você traz para a sua obra parte da relação. Sim. Faz sentido? Faz, claro. No caso,
o nome dessa exposição seria Das Trevas à Luz, né? Saindo desse período de trevas, eu me encontrava num albergue, onde era misto, tinha mulheres e homens lá dentro, e conheci uma pessoa que mudou tudo isso na minha vida, né? E ela está aqui? Tá, ela está. É essa aqui. Eliane é o nome dela. Ela, natural do Piauí, me deu uma força. Também estava em vulnerabilidade social. E não tem problema com drogas, nada, mas esteve em vulnerabilidade social, então por isso que ela estava lá. E ela entendeu e me deu uma força. Eu expliquei a minha situação, começamos a namorar. E hoje eu já não me encontro mais em albergue, né? Hoje a gente conseguiu, ela trabalha, eu consegui alugar um lugar e a gente tá morando junto. Isso pra mim foi uma conquista, né? Porque às vezes sem você ter mais credibilidade familiar, social, com amigos, seja o que for, tem alguém que ainda não desistiu de você. Que tanto é ela quanto o Criador de todas as coisas retratado aqui. Com essa pintura chapiscada, né? Essa pintura, ela não tem o toque, o contato direto na tela com o pincel. Com o pincel, é isso? Isso não tem o toque. Isso veio da mente como algo natural, porque Cristo, Jesus, na vida de qualquer ser humano, é o ser mais importante que existe. E às vezes pagamos o preço de estar numa situação dessa por não lembrar que ele é tão poderoso quanto qualquer situação na nossa vida, quanto qualquer sentimento que a gente possa sentir por alguém, quanto alguém perdido, alguém falecido, não sei. Entendi. N situações. Então, pra mim, a parte da luz da minha vida são essas duas figuras. Entendi. E na parte do convívio, né, com pessoas na rua, me veio muitos rostos que pra mim simbolizam demônios, né? Pessoas que na verdade você não sabe se estão vivas ou mortas, porque parece que não fazem mais sentido de estarem na Terra. Então, esses rostos que vêm na minha cabeça são pessoas assim, com uma aparência triste. Esse aqui parece ser um artista de rua, né? Fazendo seu malabarismo, que seria a mentira para consumir a sua droga. Os palhaços da vida, né? E a gente vê pessoas que já não tem mais não tem mais a alegria de viver, e você acaba se contextualizando com essas pessoas, vivendo com essas pessoas, e de alguma forma algo que te destrói, né? Que pode ver que são algumas pessoas retratam como demônios, mas tem uma diferença. São as trevas. São as trevas na minha vida aí, né? São as trevas. E aqui, enquanto isso, só para concluir, essas duas pinturas aqui, só para concluir, né? Ela retrata o momento onde o usuário de drogas, enquanto consome sua droga, há uma batalha entre dois anjos, né? O anjo do bem e o anjo do mal, enquanto a pessoa se acaba com sua droga ali. Entendi. Lutando pela vida dele. E aqui seria eu coçando a cabeça dos meus pensamentos, que seria um mar de trevas, né? De tantas coisas, eu não sabendo o que fazer diante de uma situação que, sem família, sem amigos, sem ninguém, antes de conhecer minha atual mulher, vivia no âmbito assim, de mar de trevas, que é o nome dessa obra. E tá aqui uma outra expressão de um morador de rua também, que ele com seu terno, né, com seu paletó, aliás, ele retrata o contraste que ele vive, que seria estar na rua e alguém dá um paletó para ele, e ele está sem ter nada para comer, sem ter nada para vestir, e ter que usar roupas velhas, né? Isso para mim chama a atenção, porque é uma visão muito forte que a gente tem dos moradores de rua daqui de São Paulo. Muitos deles usam terno, quis retratar isso. A Brenda existe, tá? Também.
Ela é uma cachorra que convive no Núcleo Prats. Lá tem muitos cachorros, mas ela em si, ela chama muito a atenção, não só minha, mas de outras pessoas. Valeu! Muito obrigado, Pedro, muito obrigado à equipe do CAPS, e em breve estaremos com a exposição na Casa de Cultura Salvador Ligabu e convidamos a todos. Obrigado, hein? Valeu!